E aí, galera, beleza? Bom, então nós vamos começar aqui a fazer o nosso bloco de exercícios do módulo 4, tá? Vamos para esse primeiro vídeo, para esse primeiro bloco, começando aí então, exercício 1. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. Você está olhando lá a figura, percebam, pessoal, que ele coloca o eixo X passando exatamente no vértice e percebam que ele coloca o C, olha o C ali, ó, ele coloca exatamente na altura que está o líquido. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei f de x igual a 3 meios de x quadrado menos 6x mais c, onde C é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Olha o C, é a medida da altura, pessoal. Beleza? Ó, sabe-se que o ponto V da figura representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo X. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é... Pessoal, olha para mim. A altura é o C. Tudo bem? A altura é o C. O vértice está exatamente aqui, ou seja, você descobrindo o x do vértice, você descobre a raiz. Quem que é o y do vértice? O y do vértice é o zero. Então olha que delícia, ó. Quem que vai ser o x do vértice? Menos b, lembra lá da fórmula? X do vértice, quem não lembra, assiste lá a aula, tá? Para lembrar, menos b dividido por 2 vezes o a. 2 vezes 3 meios simplificou. Menos 6 dá 6, 6 dividido por 3 vai ficar igual a 2. Então, quem que é o x do vértice? O x do vértice vai ser 2. Mas se o x do vértice é 2 e o y do vértice é 0, olha que delícia, pessoal. O f de 2 tem que ser igual a 0. Porque se o x do vértice é 2 e o y do vértice é 0, f de 2 tem que ser 0, ou seja, 3 meios vezes 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2 mais c tem que ser igual a 0. Quem que tem que ser, então, quem tem que ser o lugar do x? Ó, no lugar do x eu coloquei o 2. 2 ao quadrado, 4, dividido por 2, 2. Vezes 3 vai dar 6. Menos 6 vezes 2, que dá 12, mais c igual a 0. Olha que coisa mais linda. 6 menos 12 dá menos 6. C menos 6 vai ficar igual a 0. Olha para mim, esse menos 6, operação inversa, mais 6, então o C vai ficar igual a 6. Se o C vai ficar igual a 6 e o C está exatamente dando a altura, ele falou no enunciado, ó, C é a medida da altura do líquido. Então, quando ele pede a altura do líquido, a alternativa correta, obrigatoriamente, letra E. Como tudo está em centímetros, a altura do líquido vai ser letra E. Tudo bem? Beleza? Vamos para o segundo exercício. A lei da gravitação universal de Isaac Newton, estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão F igual a G vezes M1 vezes M2 sobre D quadrado, onde M1 e M2 correspondem às massas dos corpos, D é a distância entre eles, G é a constante universal da gravitação e F é a força que um corpo exerce sobre o outro. O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites de mesma massa. Isso é muito importante, pessoal. O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites de mesma massa, orbitando a Terra. Qual gráfico expressa as intensidades das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo? Dá uma olhadinha para cá, depois a gente vai voltar para a figura para eu poder fazer o comentário final da alternativa correta. Mas presta atenção. Quando nós escrevemos isso aqui, nós escrevemos o seguinte, ó. F é diretamente proporcional a G, diretamente proporcional a M1, diretamente proporcional a M2 e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tudo bem? Que distância é essa? Olha o que ele fala no enunciado. D é a distância entre eles, ou seja, entre esses satélites no caso. Agora, quando ele diz que todos os satélites têm a mesma massa, quando a pergunta é as forças que a Terra exerce para cada satélite, vamos supor que a gente chame de M1 a massa da Terra. M2, a massa de cada um dos satélites. Como a massa da Terra não altera e a massa de todos os satélites é sempre a mesma, isso é uma constante, olha para mim, isso é uma constante, isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante, e se a órbita desses satélites é uma órbita circular, num círculo o raio não vai variar. Ou seja, essa distância também é constante. Ué, Suzuki, mas se tudo é constante, o que isso significa? Gente, se tudo é constante, significa que a função vai ser uma função constante. O que a gente conversou na teoria?
A função constante sempre será uma reta, um segmento de reta ou uma semi-reta. Suzuki, mas como é que eu vou saber os gráficos? E aí que tá, ó. A força é inversamente proporcional à distância, ou seja, quanto maior a distância, menor será a força. Mas para cada um dos satélites a força será constante, ou seja, se você olhar nos gráficos, volta lá e olha, ó. Se você olhar nos gráficos, ou vai ser a letra A ou vai ser a letra B, porque todas elas têm a força constante em função do tempo. Suzuki, mas e agora? Presta atenção. Se você olhar lá na figura, o satélite E é o que está mais próximo, depois vem o D, o C, o B e o A. Se o E é o que está mais próximo e se o A é o que está mais longe, se a força e a distância são inversamente proporcionais, quem estiver mais longe vai ter a menor força, quem estiver mais perto vai ter a maior força. O que significa que a alternativa correta, olha lá, só pode ser a letra B. E por que só pode ser a letra B, pessoal? Porque quem está mais perto é o E, quem está mais longe é o A, e aí você tem as forças constantes, ou seja, segmentos de reta, com A sendo a menor força, B a segunda, C a terceira, D a quarta e E a quinta. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Então vamos para o exercício 3. Deseja-se postar cartas não comerciais, sendo 2 de 100 gramas, 3 de 200 gramas e uma de 350 gramas. Presta atenção, são 2 de 100 gramas, 3 de 200 gramas e uma de 350 gramas. O gráfico mostra o custo para enviar uma carta não comercial para pelos correios. Quero que vocês notem que esses pedacinhos, esses segmentos de reta, eles sempre vão ter bola fechada à esquerda e bola aberta à direita. Ou seja, quando você chegar no extremo da direita, ele ainda vai estar com bola aberta e no extremo da esquerda ele vai ter bola fechada. A pergunta ou o que ele pede é o valor total gasto em reais para postar essas cartas. Olha para mim, no enunciado está escrito 2 cartas de 100 gramas, vai lá no gráfico, 100 gramas, ó, fechado à direita, é 1,70. Então vai ser 2 vezes 1,70. Mais, depois, são 3 cartas de 200 gramas, vai lá no gráfico, 200 gramas, bola fechada à direita, vai ser 2,65, então 3 vezes 2,65. Mais, uma carta de 350, vai no gráfico, uma carta de 350 vai ser 1 vez R$4. Tudo bem, pessoal? Percebam então que o exercício é só fazer continha. 2 vezes 1,70 vai dar 3,40. Olha para mim, 3 vezes 2,65, 3 vezes 5, 15 foi 1. 3 vezes 6, 18, mais 1, 19 foi 1. 3 vezes 2, 6, mais 1 vai ser 7, 7,95. Mais uma vez R$4, que vai ser R$4. Soma cada caso, olha para mim, ó. 0 mais 5 mais 0 vai ficar 5. Décimos, 0 mais 9 mais 4 vai dar 13, foi 1. Com esse 1, 1 mais 4, 5, mais 7, 12, mais 3, 15. Ou seja, o custo total, R$15,35, ou seja, a alternativa correta, letra D. Beleza? Um exercício bem simplesinho, bem tranquilo da gente fazer o raciocínio. Vamos para o exercício 4, olha lá. Durante uma aula de matemática, o professor sugere aos alunos que seja fixado um sistema de coordenadas cartesianas x, y e representa na lousa a descrição de 5 conjuntos algébricos. 1, 2, 3, 4 e 5, como se segue. Pessoal, vou dar uma dica para vocês. Se a prova é do Enem, você não vai chegar até a 5. Você vai de 1 em 1 e você vai olhando para as alternativas. Quando você for de 1 em 1 olhando para as alternativas, você vai anulando. Então eu vou falando aqui, você vai olhando no gráfico, você vai me ajudando olhando aí no gráfico. 1 é a circunferência de equação x² mais y² igual a 9. Olha para mim, depois a gente volta para o gráfico. No 1 ele tem x² mais y² igual a 9. O que a gente conversou? O que a gente falou lá naquela aula extra, naquele bônus que eu dei para vocês? Circunferência x² mais y² sempre vai ser o centro onde? Lembra? Se não lembra, assiste lá aquele videozinho bônus que eu passei para vocês. Centro 0, 0. E quem que vai ser o raio da circunferência? O raio da circunferência é raiz quadrada de quem está isolado, ou seja, raiz quadrada de 9 vai ser 3. Então nós temos uma circunferência de centro na origem e raio igual a 3. Agora volta lá, a imagem vai voltar para você, olha lá. Se você pegar a letra A, circunferência de centro na origem e raio 9, olha lá pessoal, todo raio 9, tá fora.
Letra B, circunferência com centro na origem, raio 9, também está fora. E agora, tanto na letra C, quanto na letra D, quanto na letra E, você tem uma circunferência de centro na origem e de raio 3. Então, nós já anulamos a A e a B. Nós estamos entre letra C e letra D. Continua lendo. 2. É a parábola de equação y igual a x menos x quadrado menos 1 com x variando de menos 1 a 1. Agora você vai parar de olhar, olha aqui para mim, ó. Vem aqui para o vídeo. Parábola y igual a menos x quadrado menos 1. Primeira coisa que você vai pensar, olha como que isso é fácil, gente. Lembra que a gente conversou lá na aula de teoria. Se quem acompanha o x quadrado é negativo, parábola com concavidade para onde? Para baixo. E quem que é esse cara aqui, lembra? Se o x vale 0, 0 ao quadrado dá 0, sobra menos 1. Então você tem o ponto 0 para x e menos 1 para y. Então a parábola tem que tocar o eixo y no menos 1. Volta a figura, apareceu a figura aí para você, certo ou não? Então você vai perceber o seguinte, ó. Letra C, olha a parábolazinha lá que seria o sorrisinho da carinha. Com cavidade para cima, tá fora. Então A, B e C já estão fora. Letra D com cavidade para baixo, tudo bem. Agora a coisa mais linda, olha onde que está a parábola tocando. No y igual a 1. Então também está fora. Olha para a letra E. A parábola com concavidade para baixo e a parábola tocando o eixo y no menos 1 e o x variando de menos 1 a 1. Ou seja, vou olhar para o 3, para o 4, para o 5, só se quiser sofrer e perder tempo. Como a gente não quer nem sofrer nem perder tempo, a alternativa correta, letra E. Você vai passar para o próximo exercício. Viu que coisa mais linda, pessoal? Para resolver exercício do Enem tem que ser assim, senão você não consegue terminar a prova. Certinho? Vamos para o último exercício desse bloco, que é o exercício 5. Olha lá. Na aferição de um novo semáforo, os tempos são ajustados de modo que em cada ciclo completo, verde, amarelo, vermelho, a luz amarela permaneça acesa por 5 segundos. E o tempo em que a luz verde permaneça acesa seja igual a 2/3 do tempo em que a luz vermelha fique acesa. A luz verde fica acesa em cada ciclo durante x segundos, e cada ciclo dura y segundos. Qual é a expressão que representa a relação entre x e y? Olha para mim, pessoal. No exercício 5, nós vamos separar assim, ó, a amarela. O que ele falou da amarela? Professor, não prestei atenção, isso não pode no Enem. Ele falou da amarela que vai ser 5 segundos. Depois ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai fazer uma comparação entre a luz verde e também vai fazer uma comparação entre a luz vermelha. Olha o que ele fala lá, ó. A luz verde permanece acesa igual a 2/3 do tempo em que a luz vermelha fica acesa. A luz verde fica acesa durante x, ó, a luz verde durante x, e a luz verde vai ser o quê, ó? 2/3 do tempo em que a luz vermelha fica acesa. Cuidado com isso. Se a luz verde é x e a vermelha, presta atenção, e a vermelha é 2/3, é igual a 2/3 da verde, ela vai ser 2/3 de quem? Vai ser 2/3 de x. Desculpa, eu falei errado, né? A luz verde é igual a 2/3 da vermelha, né? Então, ó, eu falei errado aqui, só cuidado, ó o que está escrito. A luz verde permanece acesa igual a 2/3 do tempo da luz vermelha. Então, 2/3 da vermelha vai ser igual a verde. O que isso significa? Ó que legal. O 3 está dividindo, multiplica, o 2 está multiplicando, divide. Então, a vermelha, ela vai ser igual a quem? O 3 está dividindo, multiplica, 3... e o 2 está multiplicando, divide. Qual o tempo da verde? X. Tudo bem o que eu fiz? Olha o que ele falou. O tempo que a luz verde fica acesa é 2/3 da vermelha. Está no enunciado. Ou seja, 3 multiplica, o 2 divide, a vermelha vai ser 3/2 da verde. Só que a verde a gente já sabe que é x. Então isso vai ficar 3/2 vezes x. Agora olha só, pessoal, para a gente finalizar aqui e ver que legal que ficou. O que ele falou sobre o tempo total? O tempo total ele falou que vale y. Então, quem que tem que ser o y? Y tem que ser igual a x mais 3/2 de x mais 5. Certo ou não? Então, vamos ver. Esse 2 aqui, vamos tirar o mínimo. Ó. O mínimo vai ser 2. 2 dividido por 1, 2 vezes y vai ficar 2y. Igual. Tudo aqui é 2 também. 2 dividido por 1, 2 vezes x vai dar 2x. 2 dividido por 2 vai dar 1 vezes 3x vai ficar 3x. 2 dividido por 1, 2 vezes 5 vai ficar 10.
Esse 2 que está dividindo por operação inversa multiplica, simplifica com esse. E olha o que vai acontecer, ó. Como nas respostas ele sempre iguala e isola igualando a zero, eu vou deixar assim, ó. 0 igual 2 mais 3, 5x. Esse mais 2y por operação inversa menos 2y. E esse mais 10 fica do jeito que está. Olha a resposta, ó. 5x menos 2y mais 10. De novo, 5x menos 2y mais 10. A alternativa correta vai ser a letra B. Certinho, pessoal? Vou falar uma coisa com vocês, ó. Vocês perceberam que eu cometi um pequeno engano que você não pode cometer no Enem, né? Eu acabei perdendo um tempinho, não fez muita diferença, o tempo nosso aqui tá legal, mas cuidado, porque lembra que eu li, ó, 2/3 da vermelha igual a verde, lembra que eu precisei dar uma corrigidinha aqui. Quanto mais atenção você tiver, quanto menos tempo você perder desse jeito, melhor ainda, tá? Então usa até esse pequeno deslizezinho aí, que eu perdi alguns, eu contei aqui, eu sou meio neurótico com esse negócio do tempo, eu perdi 30 segundos. Tudo bem na prova você perder 30 segundos, mas se você puder não perder, melhor ainda, tá? Então, a verde é 2/3 da vermelha e por isso você chega na resposta correta. Certinho? Próximo vídeo nós fazemos do exercício 6 ao exercício 10. Até a próxima, um grande abraço.